queridos alunos, bom dia, familiares. Estão se cuidando direitinho? Espero que sim. Sou a professora Aline, que ministra disciplina de gramática, e hoje o tema da nossa aula é o uso dos porquês. Vamos lá? Bom, vocês precisam saber que nós temos 4 tipos de porquês. Porquê junto, sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e porquê separado com acento. E cada um desses ele tem uma regrinha para quando deve ser utilizado. Por exemplo, o porquê junto sem acento. Esse é utilizado quando você vai falar o quê? Uma resposta, uma causa de alguma coisa. Acompanhe aqui no slide. Tem essa grafia quando é empregado como conjunção explicativa, ou seja, uma resposta, ou conjunção causal, dando uma causa de alguma coisa. Olha aqui nos exemplos. Não reclames, porque é pior. Outro exemplo. Faltou a aula porque estava doente. Está dando uma causa porque ele faltou. Então, nesses casos, são porque junto e sem acento. Agora, quando eu vou utilizar o porquê junto com acento? Quando ele estiver exercendo a função de substantivo. Normalmente, ele vem acompanhado de um artigo, de um pronome. Também, quando ele estiver dando ideia de motivo, razão, de causa. Ok? Veja aqui os exemplos de quando você deve utilizar o porquê com acento e um porquê junto. Não entendi o porquê de sua atitude. Olha aí, acompanhado de pronomes, preposições. Lembra as situações que eu falei? Seus porquês não me convenceram. Exercendo a função de substantivo. Agora, quando você deve utilizar o porquê separado sem acento? Normalmente ele é utilizado em início de perguntas, mas nós temos umas regrinhas que vão te ajudar também. Por exemplo, quando ele equivale pelas expressões pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Quando você fizer a substituição e der certo, no local do porquê, você vai saber que é o porquê separado sem acento. Olha aqui os exemplos. São muitos os lugares porque passamos. São muitos os lugares pelos quais passamos. Deu certinho. Outra situação. Essa é a razão por que eu vim aqui. Pela qual. Essa é a razão pela qual eu vim aqui. Está vendo? Deu para substituir. Então, é utilizado o porquê separado sem acento. Então, também tem essa situação. Início de perguntas e quando der para fazer essa substituição, tá bom? Lembra que eu falei que tinham 2 situações em que você poderia utilizar o porquê separado sem acento? Primeiro, quando der para você fazer a substituição. Segundo, quando estiver no início de frases interrogativas. Olha aqui os exemplos. Por que você fez isso? Está no início de uma frase interrogativa direta. Ou pode ser uma pergunta indireta, que não tem um sinal de interrogação, mas está fazendo uma pergunta. Por exemplo, não sei por que fez isso. É uma interrogativa indireta, certo? Agora vamos para o porquê separado com acento. Ele é utilizado quando ele aparece no final de frases interrogativas. Vamos supor aqui, olha aqui por que isso acontece. Porque nesse momento, esse porquê, a parte do que, ele passa a ser um monossílabo tônico. Por isso ele coloca esse acento aí. E não esqueça, só deve utilizar no final de perguntas, tá? Em frases interrogativas. Olha aqui o exemplo. Mas
Lembrem-se, existem perguntas diretas e indiretas. Perguntas que possuem o sinal de interrogação e perguntas indiretas que não têm o sinal de interrogação. Olha aqui um exemplo. Você fez isso por quê? Está no final. Então, aí você utiliza quem? O porquê separado com acento. Bom, meninos, essa aula é curtinha porque o conteúdo também é curtinho. Espero que vocês tenham entendido. Eu anexei também outro vídeo com o mesmo tema para vocês terem como uma complementação. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e qualquer dúvida é só nos enviar. Beijo, beijo e até mais.